Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema de hoje é empreendendo com sustentabilidade. E para falar sobre esse tema, estamos aqui com o nosso convidado Rodrigo Leandro Daulago, empreendedor, proprietário da empresa Deck Plastic, proprietário também da empresa DLG Cable, soluções em tecnologia, e também formado em rede de computadores. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês, com o Ismael, né, com esse projeto super bacana do podcast da Conexo. Obrigado por aceitar também o convite e por compartilhar um pouco aí do seu empreendedorismo. Para somar com a gente, para conversar um pouco mais, Ismael Cordeiro, gestor administrativo e empreendedor. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Conexo e sucesso, né? Vamos lá. Olha que bacana, Isma. A gente vai trazer um tema hoje que está em alta, que é um tema sustentável, que é o que o Rodrigo empreende hoje, que é a madeira plástica reciclada. Hoje, como que funciona isso, Rodrigo? Explica para nós o que é madeira plástica reciclada, só para a gente entender, porque eu sou leigo. Eu estou vendo aqui que tem algumas amostras, aqui não sei se a câmera está pegando, mas é um material muito bom, muito espesso. Não sei se dá para pegar a espessura dele aqui, mas esse aqui é o produto, isso? Esse é o produto. Luquinhas, assim, ó, o material, a madeira plástica, ela é uma imitação da madeira. Ela veio para atender uma demanda que hoje nós temos muito problema, que é com relação à manutenção que a madeira em si, ela está é um problema que as pessoas hoje elas têm. Então, você tem, hoje as pessoas têm um deck em casa, quem nunca viu um deck, né, ali, e eles têm esse problema, que é a manutenção. No primeiro ano você até se empolga de fazer a manutenção do deck e tal. No segundo ano você faz também, mas a partir do terceiro ano você abandona o teu deck. E o deck, a madeira, ela tem o problema que é fungo, cupim. Se você não cuida, você vai ter problema com ela. E o deck, ele tem... para quem entende de madeira, eu não entendo, eu tô falando como leigo. Deve ter uma variação enorme de madeira, né? Então, eu acho que essa madeira aqui plástica, eu acho que ela minimiza um pouco isso, né? Claro que eu estou vendo que tem algumas variações aqui, mas acho que não é tão... Existem várias fábricas hoje no Brasil que fazem a madeira plástica. Hoje, a Deck Plast trabalha com algumas específicas. Por quê? Por causa da qualidade delas. Porque o que elas oferecem para o cliente hoje é uma qualidade que a gente gostaria de ter nas nossas próprias casas, né? Então, a madeira plástica, ela é um composto de material reciclado. E não tem nada de madeira dentro dela. Existem hoje as madeiras da WPC, que são madeiras que misturam, né, a madeira com o plástico. Mas a madeira plástica, essa que nós estamos mostrando aqui, ela é feita 100% com material reciclado. E por que é interessante? Você não tem problema com praga, com fungos, com o próprio deterioração. cupim que você falou, né? De acabar estragando, esfarelando ali. E hoje você tem muito desse problema, né? As pessoas adoram um deck. É muito bonito o deck. Bonito, né? Um deck, um pergolado, um ripado, um brise. É tudo muito bonito. O problema é a manutenção. Então, o deck, ele veio, além de atender a questão sustentável, ele veio também ajudar as pessoas que querem se livrar daquela manutenção. Hoje, um deck de madeira plástica, por exemplo, aqui eu estou falando do deck, mas a gente tem também o ripado. Tem outras variações, né? Isso. E aí, por exemplo, você está mostrando um ripado. Ele tem 10 anos de garantia. Então, imagina só, você instala e você não tem manutenção. É água e sabão. Nossa, é prático, né? É prático. E daí o que acontece hoje é que as pessoas elas têm essa dificuldade. Elas querem instalar, acham bonito, mas ficar fazendo manutenção aí é um pouco mais complicado. A gente visita muitos condomínios. Os condomínios geralmente são entregues pelas construtoras com um deck de madeira, né? E é tão bonito quando você chega. Só que pergunta para o síndico o que ele acha daquele deck. Ele odeia. Por quê? Tem que dar muita manutenção. Você tem que sempre estar lixando, pintando. E aquilo ali gera custo, né? Tem agora, a maioria dos condomínios agora está fazendo essa migração.
está saindo da madeira. Pro deck de madeira. É o deck, os próprios pergolados, né? É muito comum hoje os pergolados. Você já vê, você vai nos lugares, tem aqueles parquinhos, né? A área de recreação das crianças também era feito com madeira, né? Agora está caindo. Agora estão utilizando muito das colunas da própria madeira plástica para fazer esses parquinhos. Então está sendo um trabalho muito legal. Você já viu, Isma, algum deck de madeira? Deck de madeira, sim. Deck de madeira... Desculpa, de plástico, madeira plástica. Não, para mim é novidade e estou encantado com a tecnologia disso, né? Porque o Rodrigo falou em questão de sustentabilidade, o quanto isso aqui vai evitar o desmatamento, Exato. né? Corte Curiosidade, de árvores. Isma. Ilegal, né? Muitas vezes ilegal. É uma curiosidade, para cada metro quadrado de deck, 23 quilos de material reciclável que é retirado, né? Nossa, Daí do sacolinhas meio ambiente. plásticas e tudo mais. É importante ressaltar que ele não tem o PVC, esse material aqui, né? Ele material, são sacolinhas, que a gente vê aí, essas sacolinhas de mercado e tudo mais, é tudo que é feito aí. Então, muitas vezes o pessoal olha esse material e fala assim, poxa, que bacana, né? É um material que muitas vezes você tem em casa, um material reciclável, você não separa. Porque hoje em dia, ainda a gente, aqui em Curitiba, aqui em Curitiba a gente teve muito incentivo para reciclar, né? Lembra da campanha lixo que não é lixo e tudo mais? As pessoas reciclam. Mas ainda é muito pouco. As pessoas elas precisam saber que hoje a gente consegue fazer inúmeros trabalhos com o material reciclado. Então, quando você separa lá, sabe que você contribui. E aqui você tem um material legal que ele vai durar muito tempo e vai ser assim fantástico para você. E reciclar o material, obviamente, que ele tem um custo, né? E hoje você, como um empreendedor dessa área, ele consegue ainda ser bem atrativo a ponto de competir de igual com a madeira? Porque a madeira o acabamento dela acho que é mais prático do que pegar todo o material, uma sacolinha, um plástico, reciclar, e etc. Para depois se transformar nesse material acabado aqui. Exato. No Brasil, como eu falei, hoje ainda é muito difícil as pessoas terem esse costume de reciclar o material. Então, para você ter uma ideia, se hoje a gente duplicasse a quantidade de material reciclável que chegasse na fábrica, eles comprariam, porque não tem a quantidade suficiente para atender toda a demanda que hoje existe, sabe, para esse mercado e para outros mercados de material reciclável, né? Tem muita empresa que está utilizando hoje isso. Então, assim, se tivesse o dobro de material, teria utilidade para eles. E isso faria com que o custo dessa madeira saísse mais em conta, né? Mas ainda assim, hoje ele consegue se igualar e concorrer com a madeira de lei de uma maneira tranquila. Em tese, a gente pode falar assim que a madeira plástica ela fica de 20% a 30% o custo mais alto do que a madeira comum. Aí você fala assim, poxa, mais 20% a 30%, eu vou ficar com a minha madeira. Só que aqui você tem que lembrar que você não tem manutenção. Prático ali. É prático, rápido, né? A estrutura e não tem manutenção. Então, se colocar isso no custo... Eu acho que a primeira manutenção que ele vai fazer no deck de madeira já vai superar. Isso já compensou o investimento. A gente estima que em 2 anos, porque veja, o recomendado para madeira é 6 em 6 meses você fazer manutenção. Uau! O ideal, Ou né? 6 meses passa. Se você quiser que a madeira dure ali seus 25, 30 anos, o ideal era em 6 em 6 meses. Mas tudo bem, ninguém faz. Vamos jogar então 1 ano, né? Que você fizer uma vez por ano, você ainda vai ter... mas ninguém está fazendo nenhuma vez por ano. Tem muitas pessoas que têm casa na praia, né? E aquele clima, a salinização, tudo isso prejudica. E quando é criado um material que ajude, né, com esse problema, é fantástico. Esse material ele veio para ficar, né? Legal, Por que legal. ele veio para ficar? Porque hoje cada vez está mais difícil o acesso à madeira. O custo da madeira está ficando cada vez mais alto, né? Eu gosto da madeira, eu acho bonito móveis de madeira e tudo, mas cada vez quando você procura algo bom, Tá ficando mais caro. mais caro. Tá ficando mais caro. Eu tive a oportunidade de conhecer a empresa do Rodrigo
e tinha lá um mostruário de um pergolado e eu achei maravilhoso. Por isso que eu perguntei para você se você já tinha visto um deck de madeira de plástico, porque eu vi. Não, E eu achei sensacional. É que eu tava com o Rodrigo, ele é dono da empresa, ele falou, Lucas, esse daqui é de madeira de plástico. Porque eu acho que quem passa na frente e não conhece, ele olha, poxa, deve ser uma empresa que está vendendo aqui um deck de madeira mesmo. Exato. Mas a hora que a gente foi ver lá, tinha essa estrutura aqui, que é mais espessa, é uma coluna pergolado em cima, o chão. E o que eu achei mais incrível também, Rodrigo, não foi só a estrutura do deck que estava à mostra, mas a estrutura que estava sustentando também, que são as... Não sei como é que eu posso chamar, é a base, a estrutura. A estrutura mesmo, né? Que normalmente hoje o pessoal ou faz de ferro ou faz com a própria madeira. Também dá para fazer a estrutura. Isso daqui, a estrutura para ele é também feita de plástico. Sabe? Então, do início ao fim, você pode utilizar o plástico para fazer esse pergolado, para fazer a questão do deck, do ripado. É tudo com madeira plástica. Então você não se preocupa, vou colocar a madeira por cima, mas embaixo vai ficar algo que deteriora com o tempo. Não. Ele também é feito de madeira plástica. A estimativa, porque a gente não consegue estimar ainda, mas a estimativa de vida útil de um deck de madeira plástica é de 50 a 80 anos. Quanto? 50 a 80 anos. Nossa, sensacional. Então, assim, se você... a gente não consegue estimar, porque a madeira plástica ela começou em meados de 80, no Brasil ela veio em 90, né? E aqui no Brasil eles começaram de forma tímida, mas eles vieram cada vez melhorando os ingredientes, vamos chamar assim, da madeira. E hoje eles chegaram a um nível muito bom, tanto é que essa madeira hoje no Brasil, a empresa que produz esse material aqui que nós estamos mostrando, é de União da Vitória, aqui pertinho da gente. E veja, hoje eles exportam para os Estados Unidos, para a Europa, para países da América Latina, porque é um material fantástico. Eles conseguiram achar o ingrediente. Antigamente você via madeira plástica, ela perdia aquela cor de uma forma muito fácil, né? Você batia o olho, poxa, mas perde a cor, tal. Hoje não. Hoje eles utilizam polímeros que mantêm a cor, tem proteção, UV, e faz com que a madeira e a cor dela permaneça por muito mais tempo. Eles conseguiram acertar. Acertar a receita. Acertar a receita. E essa mudança de cor, você citou uma coisa, eu ia te perguntar já também, o tempo de duração da pintura. Da pintura. No deck eu sei que a gente tem que fazer manutenção e ele acaba perdendo aquela tem que vernizar, cor do verniz e tal. A madeira plástica. A madeira plástica, para você ter uma ideia, só para pintura ela tem garantia de 3 anos. Imagina assim, se ela ficar no sol todo dia, né, numa região litorânea, ela ficar ali, se dentro de 3 anos ela perder a cor, a fábrica troca inteira para você. O teu deck. Não pinta, troca. Não pinta, é trocado. Porque ela não é muito difícil de perder a cor. Depois de 3 anos, não tem mais a garantia. Não quer dizer que a partir não é que nem aquelas máquinas que a gente compra, né? Passou a garantia, ela estraga no mês seguinte. É automático. Mas o que acontece? Passou a garantia, naturalmente, né? Ela vai continuar com a cor e tudo mais. Mas se ela perde a cor, sim, a tonalidade pode ser que venha a ser perdida com o tempo, mas não é algo assim que você vai olhar, meu Deus, como tá. Não, ela vai manter aquela qualidade. E se você cuidar um pouco mais, ainda utilizando talvez uma cera líquida com proteção UV, ela dura muito mais. É que nem você deixar um carro. O carro ele tem toda a proteção, né? Se você deixar ele todo dia no sol, ali vai chegar uma hora que ele vai ter problema. A proteção para esse tipo de material é muito maior. E ainda assim, se você cuidar, né, da maneira uma vez por mês, ali passar uma cera legal, então a durabilidade vai ser muito maior. Então, você comentou algo de carros. Né? No caso dos carros do litoral, a gente sabe, né, que mancha a maresia, né? ali, enferrugem, afeta bastante. Né? Aqui não interfere. Não interfere. Tanto é que está sendo uma alternativa fantástica para quem tem isso na praia. Quem quer colocar na praia. Porque a salinização, isso não interfere em nada nessa madeira. É plástico. Até trocando, né, abrindo só uma aspas, as caixas
de energia, né? Foram mudadas para plástico lá embaixo, justamente Exato. por conta da maresia. Então, Exatamente. realmente casa muito bem ali para quem mora no litoral É. e sofre ali com a maresia. Está sendo visto agora, até as tampas de bueiro, já tem projetos para fazer tampa de bueiro com madeira plástica. Olha. Porque ela é tão resistente quanto, né? E vai acabar com o problema, né? Era Os isso. nossos amiguinhos aí ficam... Né? Porque... Vai acabar com o sumiço É. das tampas de bueiro. Exatamente. Vamos parar de fumar as tampas de bueiro. Ai, Jesus, amado. Mas é uma questão bem legal. E é porque essa tecnologia, que nem eu disse, ela está vindo para ficar. É uma tendência muito grande, né? A madeira plástica em si. Hoje, na cidade de Araucária, se você caminhar ali, você vai ver que as lixeiras que eles têm na cidade, todas são feitas de madeira plástica. Eu não Né? sabia. É muito Eu sou de interessante. Araucária. Você pode reparar, lá todas as lixeiras são todas de madeira plástica, sabe? Eles tiveram uma ideia legal de sustentabilidade ali e eles estão fazendo. Os parques da cidade também, tudo utiliza madeira plástica. Bem interessante. Eu vi que eles têm bastante parques ali infantis, né? Que tem brinquedinhos, toboágua e tal. Já tá com essa pegada. Já está com a madeira plástica. Todos eles não utilizam mais madeira. Por quê? É uma prefeitura que pensa lá na frente, né? Não sei em qual gestão começou, não posso elogiar a gestão A ou B, mas eu sei que eles tiveram essa visão, foram visionários. Eles percebem, né? Você coloca ali um palanque que é de madeira natural, claro que não vão fazer manutenção. E aquela madeira não vai durar o tempo. Daqui a uns tempos vai ter que gastar novamente. Eles colocaram a madeira plástica, não precisa de manutenção, e aquilo ali vai durar por muito E tempo. resolveu o problema. Resolveu o problema. Uma das perguntas legais também da gente fazer é com relação aos ambientes. Você falou bastante em ambiente externo, né? A gente falou bastante sobre ambiente externo e tal. No ambiente interno, Certo. a durabilidade também é muito maior, né? A durabilidade é muito maior. Aí você pode trabalhar com a ideia do ripado mesmo, né? O ripado é esse. Exato. Esse Você modelo, pode né? tem muita gente agora colocando assoalho, né? Nossa, assoalho. Gosta da ideia da madeira, né? Tem gente que ama Esse daqui a para visão painel da também fica lindo, Fica né? lindo, fica lindo. Até no nosso showroom tem lá. E esse cara aqui, ele é usado para assoalho. Então, você colocou dentro de casa, é uma coisa bem legal. E tem um detalhe, muita gente fala, mas isso daqui risca, e daí eu perco. Não, isso aqui não é tinta. Esse daqui, ele é fundido junto, no processo de extrusão, ele é fundido junto com o reciclado. Ele faz então, parte ele não da parte. peça. Então, Não é se dois processos diferentes que a Não, pessoa faz o reciclado, depois escolhe uma cor e pinta. Exato, não. Tanto é que você não vai... Ele é fundido mesmo. Então, assim, é muito difícil de riscar. E tanto é que se você riscar, a gente até tem um processo nossos... Ali, se você passa, né, faz um corte muito grande ali, talvez com um estilete, né? Que nem a gente falou, vamos com um estilete, um caso mais agressivo, assim. Com um estilete, Caso a gente extremo. conseguiu reparar com um ar quente. Jogou ar quente assim, ele voltou ao normal. Olha a É bem manutenção. interessante. Então, assim, se riscar, é muito difícil riscar. A gente tem, por experiência, a gente instala em áreas de grande tráfego, mas é um produto, assim, fantástico. Né? Olha, eu tô realmente impressionado, porque o comum mesmo era a gente ver deck de madeira, mas vendo esse material com toda essa qualidade e por uma pegada sustentável, É fantástico. eu acho que a gente, né? Eu digo a gente neste momento, mas você como empreendedor é uma pontinha do iceberg aí. Acho que é um mercado assim incalculável para atingir, para poder expandir. E o céu é o limite, O viu? céu é o Porque limite. realmente o que tem de gente que utiliza desse material, não só residências comuns, casas, mas condomínios, parques, prefeituras. Então dá para fazer de um tudo com esse material, dá para É criar. utilizado até muito na pecuária,
né? Eles fazem para cercar o gado. Eles estão utilizando agora os palanques também de madeira Aqueles plástica. dormentes, Os né? dormentes, né? E olha, É esse caríssimo. esse aqui é vazado, né? Se É você o dormento. perguntar para um dono de um sítiozinho que tem, ele sabe que tem que ir lá fazer a cerca, né? E ele utiliza o dormente, né? Ele sabe que aquilo é caro. Sim, Comprar um madeira de dormente lei, ali, madeira... tem que ser madeira boa, porque vai ter que durar, né, Lucas? Sim. Aí, se você coloca lá, quem que vai ficar fazendo manutenção daquilo, gente? Você tem lá, às vezes, 1000 ali palanques, não vai. Então, o que ele precisa? Ele precisa de um material que fique ali o resto da vida. E é essa a ideia. Daí tem muitos que estão utilizando para isso. Outros utilizam até para fazer a criação de suínos. Eles utilizam para fazer, sabe, o estrado ali do chão, porque precisa ser vazado, né? Não só deles. É isso. Também está sendo utilizado madeira plástica, porque ali apodrece fácil, né? Porque ainda mais fica toda hora úmido, né? Úmido, porque não seca, o sol não vai bater sol, o animal fica lá em cima e essa aqui, acho que com uma Se bater água... uma água, acabou. O Rodrigo comentou, Lucas, do assoalho, né? Uhum. O pessoal que utiliza piso, acho que é piso vinílico que chama, né? Exato. Esse que imita madeira e tal. Só que coloca água, perdeu o piso. Perde o piso. Tal. Já passei por isso. Sei bem como é, né? Então, com a madeira plástica, né? Você vai poder jogar água, lavar, Não tem problema. A gente tem instalado, tem algumas clínicas. Eu visitei uma clínica esses dias, eles tinham um container e eles não podiam colocar nada que não fosse algo que desse para ser lavado. E ela falou, eu vou colocar piso dentro de um container, como é que eu vou fazer? Né? E surgiu uma situação. E daí ela procurou a madeira plástica, que foi a solução para ela. Sabe? Você que fez? Isso, a madeira plástica, isso. Porque aí o que acontece? Ela consegue atender ali a demanda da vigilância, né? E é algo que ela pode lavar tudo de forma até para vigilância, né? Por eles até melhor, né? Exato. Chega lá e vê que tem algo fácil de lavar, fácil de higienizar, porque a madeira ela impregna, né? Ela tem essas ranhuras que fica um monte de coisa ali grudada no meio. Então, o Rodrigo pontuou vários benefícios, mas vários setores, né? Até o agronegócio aí que pode participar também com... Alô, fazendeiro! Alô, fazendeiro! Você que quer economizar na sua cerca, procura Deckplast. Isso aí. Exatamente. Então. E ela tem várias questões, sabe? Tem muitas dúvidas sobre a madeira plástica ainda hoje no mercado, sabe? Tem muita gente que tem medo ainda, em virtude de situações que viram no passado. Hoje, se você pega um deck que foi feito na década de 90, você vai ver ele hoje, tá feio demais, né? Porque perdeu só-se a cor. Ele não estragou, mas ele perdeu-se a cor, muitas vezes porque não utilizavam a tecnologia que hoje nós temos, né, de proteção. Agora, com a proteção que existe, o deck ele é para ficar muitos e muitos anos assim, sem te dar dor de cabeça. Tem muita gente que fala assim, mas não esquenta demais? Né? Será que isso aqui num sol ardendo ali e tal? Tudo isso foi pensado. Até esse formato alveolar que existe aqui foi pensado nisso. Passagem de ar. Ele faz com que não mantenha a madeira tão quente, né? Evitando assim até o ressecamento dela, e ajuda para que mantenha a temperatura da madeira baixa. E ela dilata, expande? Não dilata, não expande, ela não tem esse problema. Porque com a temperatura, né? A expansão e dilatação dela é muito pequena, sabe? Então, assim, ela não tem esse problema de meu Deus, agora o que vai... Não tem esse problema, sabe? Então, a temperatura dela fica igual a de uma madeira comum. Então, é a mesma temperatura. A empresa ali, Rodrigo, uma dúvida que eu tenho. Ela tá Deckplast, né? Dá a entender que ela tem uma pegada muito forte na vertente de deck. Mas qual foi o trabalho mais inusitado que você fez ali? O ambiente que mais chamou a atenção ou foi diferente um pouco? Foi mais essa parte assim mesmo, né, que a gente percebe da pecuária, né? Porque a gente imagina várias coisas, mas poxa vida, a pecuária em si, a parte de proteção era algo que a gente não tinha chamado atenção. Tinha chamado atenção para o mercado. Porque você pensa, você está sempre com a cabeça, né? Um deck legal, um pergolado, áreas de lazer,
né? E de repente, pá, olha aqui, serve perfeitamente para mim nesse sentido. E de repente chegou, eu falei, olha só, que interessante, né? E assim, resolve um baita de um problema. Porque quanto não é gasto com esse tipo de madeira? Meu Deus, e as manutenções, né, para ficar no tempo. E aí fica aquela questão também, né? Quanto que você não tira de reciclado, de material plástico do meio ambiente. E daí você também deixa de cortar árvore, né? Para ajudar. Então, tudo assim é muito legal. É claro que hoje a gente tem muita empresa séria, né? Madeireiras sérias que trabalham com responsabilidade e reflorestamento. Isso não tenho dúvida. Mas tem muita empresa hoje clandestina, que está aí hoje madeiras cortando. Legais. No mercado hoje é natural. E tem quem compre porque é mais barato. Infelizmente, né? Infelizmente. Daí acaba que hoje... por isso que a gente diz, é um produto que veio para ficar. Né? Ele tem... Só para você ter uma ideia, na Europa... Os decks que eles utilizam lá, porque na Europa acabou, né? Não tem mais fácil acesso à madeira. Se você quiser madeira, meu irmão, rico, exatamente, exatamente. Artigo de luxo. Exato. Agora, lá, de 40% a 50% dos decks, vamos jogar deck, né? Que eles utilizam lá, é madeira plástica. Tudo madeira plástica. Então, de cada dois, um é madeira plástica. Eu confesso que eu ouço pouco sobre a madeira plástica, né? Eu ouvi muito agora, aprendi muito com você. Mas aonde que tem uma vertente? Você acabou de citar aqui na Europa, mas veio de lá essa cultura? Exato. Daqui? Começou muito nos Estados Unidos. Na década de 80, nos Estados Unidos, eles começaram com isso, né? Porque eles precisam atender essa demanda de tirar da natureza, muitas vezes, ela é finita, né? E então eles começaram ali. Só que de uma forma bem tímida, né? Porque hoje, aqui no Brasil, madeira dá com o pé, né? Então, assim, quando chegou no Brasil, isso foi na década de 90, não era muito aceito, né? E tanto é que até hoje, assim, agora que começou a se falar mais. Por quê? Porque as pessoas não aguentam mais a manutenção. A questão da sustentabilidade, que era para ser o mais importante, né? Mas ainda assim não é um assunto que chama muita atenção das pessoas. Agora, nos últimos anos, tem crescido muito, né? O tema tem ficado em evidência, né? Mas o acesso ainda à madeira ainda não é tão complicado. Por isso que talvez não tenha tanta essa ascensão. E o custo também da madeira plástica no passado ele era mais alto. E acaba tornando praticamente inviável. Hoje a gente tem visto que com o valor da madeira subindo, você conseguiu praticamente igualar. E também as pessoas estão um pouco mais conscientes, estão separando mais materiais. Então, material reciclado, que antigamente era caro, hoje você vai comprar um papel reciclado, né? Eu vou usar papel reciclado da minha empresa aqui para frente. Rapaz, você desiste porque o custo fica mais alto. Às vezes é o dobro. Você quer ser sustentável, mas o bolso não acompanha, não tem como. Entendeu? Aí o que acontece? Hoje a madeira plástica ela começou a se tornar muito viável. Você colocou na ponta do lápis, você não vai para madeira. Não vai. Você vai para madeira plástica. A fábrica é A fábrica que a gente trabalha é a União da Vitória. E a gente tem também uma fábrica que a gente trabalha aqui em Mandirituba. Também. Próximo. Eles trabalham assim... Essa daqui, ela trabalha com uma madeira diferente um pouco. Ela trabalha com uma madeira que envolve plástico e madeira. Então, ela fez uma mistura de ambos. E é legal também, porque ela utiliza resto de madeira e tudo mais. E ela também não dá fungos, não pega cupim, por mais que tenha na composição dela isso. Ela não tem. O diferencial dela é que você, diferente dessa, você pode lixar e pintar. Né? Então, você pode fazer um novo acabamento. Eu não tenho uma amostra dela aqui, mas é uma madeira que dá para ser feita dessa forma também. Sabe? Daí é uma madeira plástico mesmo, né? Tem uma... Essa é a junção mesmo, né? Junção mesmo. Eles fizeram a junção de madeira com plástico. No caso da indústria, você tem alguma indústria que você já atende? Porque indústria tem muito maquinário pesado, né? Então, com relação também ao peso, para o piso? Não, assim, hoje ainda nós não temos uma referência que falou, olha, trabalhamos. A gente, até hoje, no dia de hoje, a gente está fazendo a instalação para dentro de uma indústria. Mas o que é que eles pediram? Eles têm uma área de lazer lá dentro, né? E eles uma área até de reflorestamento que eles têm lá, bem legal.
E eles pediram para colocar 4 pergolados, assim, para convivência ali dos funcionários e tudo mais, e também tudo madeira plástica. Aí a ideia deles é, né, numa área de reflorestamento, vamos fazer algo, né? E daí veio o sustentável, e daí se tornou bem viável para eles. Mas se você olhar, a questão sustentável é 10. Aí muita gente nem liga, né? Fala, cara, não tô nem aí, falar bem a verdade pra isso. Eles gostam de atentar para esse tema na rede social, né? Na rede social, Na vida exato. mesmo. Na vida mesmo, muitas vezes dentro de casa, as pessoas... Antigamente era assim, se você falasse, não, mas é sustentável. Ah, legal, beleza. Aí vira as costas e vai embora. Mas hoje ele se tornou sustentável e muito útil. É algo assim fantástico. Casou, né? Casou. Não foi só a política do sustentável. Hoje está viável também, Tá né? Está sendo viável. útil. Então, esse mercado de sustentabilidade, né, sustentável, ele está crescendo demais. Demais. Até eu estava conversando sobre isso, né? Você veja, hoje a gente tem falta de matéria-prima para fazer isso. Imagina. Se tivesse mais material reciclado, a gente fazia mais. Tem incentivo do Estado ou ainda não Hoje, tem algo ali? Eu desconheço essa informação, Lucas. Assim, eu acredito hoje que essas empresas, até as prefeituras mesmo, incentivam os catadores, né, de papel e tudo mais. Existem muitas prefeituras que fazem esse incentivo assim. Agora, questões de imposto e tudo mais, não... Não, esse incentivo eu já vi que tem dos catadores, né, os recicladores, mas para isso depois reverter para a indústria, né? Seria legal um incentivo para poder ser mais competitivo no mercado, porque se agride muito menos o meio ambiente. Isso, e se tivesse esse incentivo, né, para as empresas que trabalham, as empresas se tornariam mais competitivas, as pessoas, né, teriam mais, que nem você falou, da matéria-prima, que falta matéria-prima, porque o pessoal não recicla. E às vezes falta informação, mas o que eles querem com sacola? Eu uso aqui em casa, tal, não sei o que. Sabe, aquela sacolinha Tá aqui, tem Tá aqui, função aquela bem sacolinha. legal. Exato. Ela tem uma função muito legal. Então, assim, em vez de jogar, né, fora, tal, dá para separar e dá para ser muito bem utilizado. E a importância, né? Claro que a gente sabe que tem os incentivos ali para os catadores, para as pessoas que reciclam, mas cabe a nós também, o cidadão, né? Exato. Poder fazer o nosso papel de casa. Não adianta só você colocar ali tudo numa sacolinha e deixar lá e alguém fazer o teu papel, o que você deveria fazer, né? Então a gente tem que se conscientizar. Quando eu falo a gente, eu me incluo também. Claro. Se conscientizar e acabar fazendo uma separação melhor. Separando melhor, né? Hoje a gente não tem, né, um costume assim legal. Antigamente até é novo para mim, assim, sabe? A questão de separar, novo que eu digo de 10 anos atrás, mas antigamente é tudo junto, né? Desculpa. Antigamente era tudo junto, né? Você colocava tudo no mesmo saco de lixo, né? Tanto o reciclável quanto o orgânico e mandava tudo embora, né? Hoje a gente já fica pensando, poxa vida, né? Vai para lá... Isso que veio para cá. Onde eu moro no condomínio e tá lá as lixeiras, tá lá lixo orgânico, lixo reciclável. É só separar em casa e hoje está mais fácil, né? Hoje tá tem mais o fácil. carro, o caminhão que passa, né? Sempre só para o lixo reciclável. Aqui, no nosso estado, aqui, eu vejo que é muito comum. Outros estados do Brasil não é tão legal assim, não, sabe? Então, ainda falta muito incentivo da parte dos nossos governantes aí. Informação também, né? Informação Acho que se a informação chegasse com mais qualidade para o receptor, para as pessoas, né? Acho que as pessoas... E a gente falando essa questão de empreendedorismo, eu acho que hoje falta mesmo pessoas que investam nessa área de sustentável mesmo, sabe? Eu estava até conversando, né, hoje com uma funcionária sobre isso. Falei bem assim, olha que nicho, né? Hoje, se eu começar a me tornar um receptor de papel e comprar, né, esse plástico aí de carrinheiro mesmo, eu consigo vender para a própria fábrica, eu consigo ir lá e ter recurso, e a fábrica compra porque está faltando
precisa, urgente, sempre pedem para a gente. A fábrica é muito legal o trabalho que eles fazem, até porque isso daqui, claro que você vai precisar fazer a lavagem do plástico, né, e tudo mais, tem todo um processo industrial, mas eles se preocupam muito com isso. Então, lá você visitar a fábrica, você vai ver que a água que eles utilizam também é de reuso, sabe? Eles aproveitam a água da chuva e tudo mais. Então, é todo um processo, eles não utilizam nada assim. Não é só a venda, né? Realmente é toda não só a venda final, mas toda a operação, né, sustentável, né? E aí faz sentido. Aí eu acredito na empresa, na indústria que faz isso. Não tão somente. Não adianta a gente ser hipócrita aqui dizer que não é só pelo lucro. Claro que é pelo lucro, Claro né? que é. Mas também tem todo um contexto por trás, cuidando né, de uma água reaproveitada, de um conceito de reciclável, de uma sustentabilidade. Se você falar para a pessoa assim, não, eu vou entrar nisso porque eu quero ser sustentável. Ninguém entra no negócio hoje. Vamos ser muito sinceros. Você entra porque você vê um nicho de mercado. Uma oportunidade. Eu estou falando, hoje é um baita nicho de mercado, é um baita de um nicho de mercado a questão sustentável. Porque essa parte até dos reciclados mesmo é um baita de um nicho de mercado. Né? É claro que, nem você comentou, a fábrica mesmo, ela não começou a fabricar isso aqui porque fala, vamos tirar plásticos do universo e vamos fazer. Ela viu um se nicho. der dinheiro é legal. Né? Tipo, se der lucro, não dinheiro, né? Se der lucro, ok. Não. Exato. Foi feito um projeto com sustentabilidade, obviamente, para ter lucro, porque tem impostos, tem funcionários, tem colaboradores, tem manutenção, tem melhoria. E tem mercado para isso, né? Eles perceberam o nicho e foram lá utilizar, daqui dá para fazer tanto é que é uma empresa sólida, né? Tem mais de 170 funcionários hoje lá trabalhando e estão crescendo, estão abrindo unidade nos Estados Unidos, veja, porque o mundo está pedindo, né? O mercado está pedindo esse tipo de material. Então, é um nicho muito interessante para quem quer empreender. E legal a tecnologia, né? Você vai olhar a madeira que eu estava olhando, ela... Não, tem as ranhuras da madeira. Exato. Se um pica-pau vê isso aqui, ó... Ele vai que vai. Não, e é legal mesmo. E o peso, né? Você vê que é legal, assim, ele é um material robusto. Até uma senhora perguntou... A espessura disso. Exato. Uma senhora uma vez ligou essa semana, eu estava conversando com ela falou, mas pode pisar em cima? Ele é para pisar. Ele aguenta até 1 tonelada por metro quadrado. Então, isso eu ia te perguntar sobre questão de peso. 1 tonelada por metro quadrado. Por metro quadrado. Distribuído ali 1 tonelada. Caraca. Então, você pode ter tranquilidade na hora de colocar peso sobre isso daqui, sabe? Muita gente, o pessoal pensa, mas resseca, tal, vai trincar, vai... Não. Não, é projetado, é pensado, é calculado. É pensado para esse tipo de... Sabe? Então, é algo assim bem legal mesmo. Assim, Rodrigo, o projeto que você faz, a forma que a Deckplast trabalha, eu queria saber como que é. Porque o que a gente conversou foi bastante sobre a indústria. Exato. Mas, pelo que eu percebi, você entrega, além do material bruto, você entrega um projeto, é isso? Exato. Você entrega um ambiente, você entrega uma área de lazer. Exato. É isso que a Deckplast entrega. É isso que a Deckplast entrega. Então, hoje, a gente sabe que para muitos, uma piscina em casa é um sonho. Né? Então, quem foi criança ali que falou, cara, eu vou ter uma piscina na minha casa e vai ser só minha. Né? Ou eu vou ter um ofurô, né? Que é aquele espaço para você relaxar e tudo mais. Então, é esse tipo de coisa que a gente vende. É esse tipo de espaço, né? Os brinquedos, a questão até do próprio pergolado, que é uma área ali também que você está ali embaixo, né? Tomando aquele chimarrão e tal. Então, é uma área assim, que a gente entende que para o cliente não pode ser uma dor de cabeça. Você concorda? Porque você coloca um deck porque você quer ter lazer naquilo, mas aquilo ali vira um pesadelo. Entendeu? E olha, eu te garanto, com quem você perguntar do deck que tem, a pessoa tem deck em casa, tem. O que você acha? Meu Deus do céu, não coloca não. Entendeu? Primeiro é bonito, a gente vai mudar isso. A gente quer mudar essa concepção de que ter deck é ruim. Não, ter deck agora é bom. É muito bom. Legal. Então, quem está precisando de um deck, quem está aí querendo fazer uma área de lazer com esse material reciclado, entrar em contato com a Deckplast. Porque a gente comentou muito sobre o material, comentou muito sobre a qualidade, sobre a sustentabilidade, mas a Deckplast entrega muito além disso.
Não é somente o material com qualidade, e realmente são ambientes prontos. Tem os profissionais lá que fazem todo o projeto, fazem toda a engenharia, instalação, dão todo o suporte de como fazer uma manutenção leve, né? Porque, como o Rodrigo mesmo citou aqui, é água e sabão de forma simples, básica. Claro que dá para tratar um pouco melhor com alguma cera, né? Uma cera. Mas é simples o cuidado, é fácil. E, pô, bem melhor, né? Do que ter dor de cabeça, do que ter que ficar vernizando, lixando, e cuidando, e apodrecendo, e chuva, e tempo. Então, a Deck Plast entrega muito mais do que apenas o material bruto, e sim realmente o ambiente acabado, com toda uma consultoria ali de como cuidar, tratar. Exatamente, é isso aí. Falando na Deck Plast, como que surgiu, como que chegou até você na questão empreendedorismo? Né? É legal isso daí. Para quem o Lucas me conhece já há algum tempo, eu tenho uma empresa de tecnologia, que é a DLG. E ela não tem nada a ver com a Deckplast. Mas eu sempre... o Lucas ele é muito empreendedor também. Então, eu conversava muito com o Lucas sobre essa questão de empreendedorismo, né? E eu sempre estava de olho assim, nas tendências do mercado. Então, a gente sempre vê coisas novas surgindo, né? E mais. E eu me lembro que eu visitei uma obra e me chamou atenção demais isso daqui. Eu olhei aquilo e falei, cara, que coisa fantástica isso daqui. Como pode isso daqui ser plástico? Não é possível, né? E só que eu vi assim que até nessa obra eu vi muita insatisfação até do dono, porque o próprio os instaladores eles estavam fazendo a obra ali, eles ficavam um pouquinho ali, de tarde eles iam para outra obra, então eles não estavam dando conta do serviço. E daí eu olhei e falei, cara, os caras não estão entregando um serviço legal. Tem uma oportunidade de negócio aqui. Estão se matando de serviço. E mesmo assim, eles estão com um monte de cliente. Né? Falei, cara, e se a gente trabalhasse, né, com esse material e entregasse um serviço legal, né, diferenciado, que é o que as pessoas merecem, né? E daí ali que eu olhei e falei, olha que legal. E daí chamou atenção também, né? Falei, poxa, tem a questão do sustentável, né? Mas o que mais, claro, chama a atenção da gente é o nicho, né? Você fala, poxa, olha isso. Oportunidade. Eu falei, isso aqui, cara, ele não tem escalabilidade. Porque você não tem limite. Você pode estar aqui, como você pode ter unidades em vários lugares do Brasil, você pode expandir até onde você quiser. Entende? Então, essa é a ideia. Eu tinha muita dificuldade, porque como nós trabalhamos na área de serviço, com a DLG, é serviço. E eu queria algo assim para ter produto para comercializar. E é muito difícil na área onde a gente estava ter isso. Então, hoje a gente tem as duas empresas, são duas empresas distintas, as duas estão trabalhando. Nichos totalmente diferentes. Mas, assim, foi algo que eu me apaixonei também. A DLG é a menina nos meus olhos, né? Eu estou desde a minha adolescência com ela. Mas a Deckplast, ela veio como investimento, mas também me apaixonei. E daí é legal, né? Que nem a gente diz assim, a gente nunca vende o que a gente não compra. Sem dúvida. Né? Exatamente. Então, assim, ambos são vendedores, né? Ou já foram, pelo menos. Você sabe que se aquilo ali não é legal, não te agrada, você não consegue vender. Não, você não consegue nem oferecer você não acredita, segurança, né? E a hora que eu vi isso aqui, eu me apaixonei. Falei, cara, isso aqui é algo bom para as pessoas. Porque eu já tinha visto vários produtos, mas quando eu pesquisava um pouquinho, eu falava, é furada, Bina. Foge. Entendeu? E daí é ruim, bro, porque ninguém quer vender algo que deixa o cliente insatisfeito, né? E daí, quando eu vi que era algo, era isso que eu estava procurando. Daí a gente foi e encarou. Eu lembro quando eu conversei com o Rodrigo a respeito sobre a empresa Deckplast, ele me explicou o conceito, o que fazia, como fazia, por que fazia, os processos. Eu falei, meu Deus, sensacional, incrível, não vi um ponto ali que desabonasse. Muito pelo contrário, todos os pontos ele se sobressaiu sobre as dúvidas, sobre o outro concorrente, que é a madeira, enfim. Exato. Muito ponto forte, muito ponto positivo. Eu acho assim, o céu é o limite. O céu é o limite. E o interessante é que nem a gente fala, a gente
isso daqui, tem gente que é amante de madeira. Como eu disse, eu gosto de madeira, eu gosto até do cheiro da madeira. Isso ela não consegue substituir. A madeira é a madeira. Mas e a pessoa que ama a madeira, que quer ter madeira em casa, que ela quer cuidar, não é o nosso público. Sem Nosso dúvida. público é aquela pessoa que ela quer ter a beleza da madeira em casa, mas ela não quer a dor de cabeça que a madeira pode vir te causar. Ela não quer se comprometer em ficar fazendo manutenção e tudo mais. Então, assim, a ideia é para esse público. Por isso que eles trabalham tanto em imitar a madeira da forma... Até quem quiser pode acessar o nosso Instagram. Lá tem várias fotos, né, de decks montados. Você vai se impressionar. Como é parecido. Né? Ninguém diz que é de plástico. Né? Como que é o Instagram de vocês? É deck plástico mesmo. Deck Você procura Plástico, lá, Deck deck plástico, vai achar os nossos projetos e tudo mais. Então, assim, é algo fantástico que veio, que a gente acredita que veio para ficar. Olha, filho, uma sugestão. O filho é costume de chamar o Ismael de filho. Uma sugestão lá, né? Que o Ismael está construindo e, né? O Ismael. De repente tem algum ambiente que precise de Exatamente. Do madeira serviço reciclada. da Deck Plástico. E muito interessante. Vou deixar meu cartão para ele. E muito interessante que o Rodrigo falou. Você veio com a tua empresa de tecnologia DLG Cable. DLG Cable. E a madeira Deck Plástico também é tecnologia. É tecnologia. Então Ela não saiu da tecnologia, né? Ela envolve muita tecnologia, né, para ser feita. Assim, é um trabalho de anos mesmo, né? Porque, que nem a gente disse no início, para achar a receita do bolo foi difícil. Foi muito tempo. Foi muito tempo. Mas agora que eles acharam, está sendo um sucesso. Bom, gente, a gente já conversou bastante. Maravilhoso bate-papo. Conversar sobre um produto inovador, um produto tecnológico, um produto sustentável, um produto que está aí no mercado, que tem espaço e muito espaço aí. O Rodrigo, que está com uma empresa, está investindo nisso, ele sabe disso. Você que está acompanhando, está vendo a grandiosidade desse produto e a inovação acima de tudo, né? Rodrigo, queria agradecer a tua participação, por ter compartilhado, falado um pouco aí da sua empresa, falado um pouco aí dos seus projetos. E se quiser deixar uma palavrinha para o público, fique à vontade. Eu acho muito legal. Eu queria parabenizar por esse projeto de vocês. Eu acho que a ideia do empreendedorismo, ainda mais no nosso país, é muito difícil. Quem empreende sabe como é complicado. Então, assim, esse projeto que vem para, além de divulgar, né, o nosso serviço, fazer essa união de empreendedores também é fantástico. Então, eu só posso agradecer mesmo por ter convidado. É um privilégio, né? A gente está aqui falando do nosso material ainda, vendendo, né? Tomara que replique bastante esse vídeo. E a gente está aí sempre, né? E está disposto para o que daí vier. Obrigado, Rodrigo. E realmente esse é o nosso propósito, é trazer aqui empreendedores, pessoas que têm uma veia para inovação muito forte. Por isso que a gente está aqui, você está somando com a gente somando contigo. Ótimo. Isma, o que você achou? Deixa uma palavra para o nosso público. Não, o produto é sensacional. A palavra de hoje, Lucas, que eu acho é que o Rodrigo ele esteve atento às oportunidades. Então, para quem quer empreender, você tem que estar atento às oportunidades. Ele foi fazer uma visita, ele viu uma oportunidade de negócio de um produto que vai ajudar muito as pessoas. Principalmente as pessoas que têm problemas lá, que nem falando aí de praia, casa na praia. Então, enfim, estar atento às oportunidades. Tem muita oportunidade para empreender no mercado. É isso aí. Bom, gente, a gente trouxe uma pincelada do que é Deck Plástico, a gente trouxe pouca coisa aqui. Para quem quiser saber um pouco mais, a gente vai deixar na descrição desse vídeo, vai deixar o site da Deck Plástico, deixar mais informações ali para você entrar em contato, fazer um orçamento e, quem sabe, fazer uma adesão desse material fantástico. Obrigado por nos acompanhar e siga as nossas redes sociais. Obrigado. Obrigado. Aí.